Tem um assunto que eu tenho muita vontade de trazer já no canal, que é sobre a proteção patrimonial. Antigamente era muito difícil e muito restrito para alguns investidores que tinham muito dinheiro esse tipo de proteção patrimonial. Mas hoje você com pouco dinheiro você já consegue proteger seu capital. E é muito importante que você faça isso, principalmente porque você provavelmente mora no Brasil se você está vendo esse vídeo. E o Brasil é um país muito dinâmico, né? Politicamente, ideologicamente. Então você precisa começar a proteger seu capital, e não só porque a gente está falando do Brasil, mas o mundo todo está muito diferente. Tem guerra aí no Oriente Médio, ideologias políticas, o mundo é dinâmico e você precisa começar a pensar em proteger o seu capital. E nesse vídeo eu pensei em trazer algumas dicas para você começar, mesmo que com pouco dinheiro, a proteger o seu patrimônio. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, porque eu trago vários conteúdos sobre finanças, investimentos, empreendedorismo também e mercado financeiro. Então, se inscreva no canal para não perder nenhum dos meus próximos conteúdos. A primeira forma e a mais fácil de você proteger o seu patrimônio é através da diversificação mesmo, né? A gente fala muito sobre diversificação, que é o almoço grátis no mercado financeiro, e é mesmo, tá? Porque é muito simples, você não vai investir todos os ovos em uma cesta só, você vai colocar um ovo em cada cesta para não quebrar todos de uma vez. Isso daí é o básico que as nossas avós falavam pra gente quando a gente era criança. Cuide do seu dinheiro, distribua em cada cesta para não perder tudo de uma vez. Então a diversificação é importante, beleza? Esse é o primeiro passo para você começar a proteger. Agora, vamos falar da pulverização, que é diferente da diversificação. Você não vai pegar ali R$1.000 e comprar 30, 40 ações, 3 tesouros direto, vai investir na Bolsa Americana em 15 empresas diferentes. Isso aí você não vai sair do lugar. A sua carteira vai ser um monte de coisa que não tem uma estratégia definida e você não vai sair para nenhum lugar. Porque quando uma ação cai, a outra sobe. Quando uma sobe, a outra cai. Você vai ter ali betas diferentes, que isso é um termo do mercado financeiro para falar que quando o índice sobe 1%, a sua carteira sobe 2%. Quando cai meio, cai mais 1%. Enfim, a carteira vai ser uma grande bagunça. Então, diversificar é importante, mas primeiro você precisa pensar, vou diversificar em quê? Em renda fixa, em territorialidade, né? Em qual país ou outro, né, que eu posso fazer isso? Tipos de ações, quais setores que não se conversam. Isso que você precisa pensar quando fala em diversificar. E não é só, vou comprar bancos. Aí vai lá, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e um monte de banco no mesmo setor. Então você começa a pensar em, bom, vou investir em ações. Quais setores que não se conversam? Elétrico, banco, tecnologia. Aí você vai diversificando seguros em setores fortes. Você vai diversificar em setores que façam sentido numa carteira de investimento. Para isso você precisa estudar, conhecer bem quais são esses setores, o que muda a macroeconomia dentro desses setores. Por exemplo, taxa de juros altos vai mudar um setor de bancos em quê? Né? Os bancos vão ganhar dinheiro com juros altos. Seguradoras também. Se a taxa de juros cai, quem se beneficia? Varejo. Vai começar a ter inflação em algumas commodities. Então, aí você começa a fazer uma diversificação inteligente, né? Você não sai comprando ativos à toa. Você começa a entender a sua carteira. Então, a diversificação é realmente o primeiro passo para você proteger. E eu não falo só de ações. Renda fixa, pós-fixado. Aí você vai ter ali investimentos no exterior, que é o segundo ponto que eu vou falar desse vídeo. Ações, setores, fundos imobiliários de tijolo, de regiões diferentes. Então isso você precisa estudar, mas a diversificação é sim um papel muito importante em proteção patrimonial, mas não se confunde com pulverização. Como eu falei, o segundo ponto seria falar de investir no exterior e como isso é importante para você fazer e como que você pode fazer com pouco dinheiro, tá? Hoje eu invisto numa corretora que é a Avenue, tá? Eu não ganho nada para falar sobre isso e eu não tenho nenhum vínculo com essa corretora. Eu já fiz conta na Nomad uma vez, não gostei, porque na Nomad eles te dão um pacote fechado, ó, você vai investir nisso aqui. Ações americanas, lá dentro tem várias ações que você não escolhe e eu não achei tão legal assim. Já na Avenue você pode escolher os ativos da Bolsa Americana, ele não tem todos os ativos da Bolsa Americana, mas tem os principais, então você consegue investir em renda fixa, consegue comprar uma ação, por exemplo, do Google, do Facebook, que é a Meta, né? Da Microsoft, tem os ETFs também de índice para você que está começando, então você compra um ativo lá. Então quando eu falo de começar com pouco, não é pegar tudo e jogar em 20 ações, que nem
eu falei. Começa comprando renda fixa americana, compra um ativo em dólar, vai lá até você juntar os seus primeiros 50 mil, 100 mil reais. Junto com isso você vai tendo ali também tesouro direto, vai começando aos poucos, mas investir no exterior é uma facilidade hoje em dia, você consegue fazer através dessas corretoras. Lembrando que a Avenue ela tem 3 ordens gratuitas, então você não vai sair comprando e vendendo no mesmo mês mais de 3 vezes, porque senão você vai pagar, e é uma taxa cara de 2 dólares e 50 centavos, né? Quase aí mais de 10 reais, né? Praticamente, por ordem. Então eu aconselho a você fazer ali no máximo de 3 ordens por mês na Avenue. Ah, mas eu não tenho muito dinheiro para mandar dólar. Tudo bem. Aqui no Brasil você pode investir no IVVB11, que é um ETF que é lastreado em dólar e investe na Bolsa Americana. Um ETF é um fundo de índice, né, que você vai comprar e vai investir ali atrelado a algum ativo que ele está vinculado. Então, no caso do IVVB11, ele está negociado na Bolsa de Valores brasileira, que você pode comprar, e ele acompanha tanto a cotação do dólar, quanto também a valorização das ações americanas do S&P 500, que é o maior índice ali da Bolsa Americana. Eu, quando comecei a investir em IVVB11, eu cheguei a comprar ele mais ou menos a R$96, chegou hoje está 200 e pouco, então eu não cheguei mais a acompanhar a IVVB11, porque eu justamente fiz isso, comecei com pouco dinheiro, e quando eu ganhei um dinheiro legal, que eu comecei a ter uma valorização, eu tirei esse dinheiro e joguei na Avenue lá fora, e desde então eu tenho investido lá fora só para ter também uma proteção que eu vou contar mais adiante. Além de você ter um investimento protegido do câmbio, né, e da valorização dos ativos lá fora, é importante você ter o dólar também para caso aconteça alguma coisa no país que você esteja e você precisa usar o dinheiro. Então, na Avenue, lá eu coloco os dólares e tem o cartão da Avenue que eu uso nas minhas viagens. Você pode usar também para fazer pagamentos no Brasil, caso precise. Eu nunca fiz, mas eu uso bastante em viagem esse tipo de cartão, que é um cartão de débito que você carrega com os dólares lá fora e usa lá fora, pode sacar dinheiro lá fora também. Então, eu fico imaginando na minha cabeça se acontecesse alguma coisa aqui no Brasil e eu tivesse que fugir, eu ia pegar esse cartão e ia embora, porque é o dinheiro mais fácil que tem aí na hora, que é aceito lá fora, e é um dólar, né? Você tem dólares na mão, e isso me traz uma segurança maior na hora que eu penso em proteção patrimonial. Então eu recomendo que você faça isso também, tenha dólares também investidos, tá? Não em dinheiro, porque em dinheiro vai perder valor, tanto que lá fora também tem inflação, então é importante você ter isso em mente na hora de investir. Uma forma também que é muito tranquila de você proteger esse patrimônio é tendo ações e fundos imobiliários, né? Que são ativos que são negociados aqui na Bolsa Brasileira. Por que eu falo que as ações e fundos imobiliários são proteção patrimonial? Que a gente viu ali nos anos 90, final dos anos 80, começo dos 90, teve ali o congelamento da poupança, né, no Brasil, e os ativos que não foram congelados foram ações, né, que estavam negociados em bolsas. Ainda não existia fundo imobiliário, né, mas você precisa entender que ações e fundos imobiliários são títulos de propriedade, não é dinheiro. Então o governo não pode congelar uma propriedade, aquela propriedade é sua, ela gera lucro e você vai distribuir esse lucro para você. É diferente do que aconteceu com a poupança, porque era um dinheiro mesmo guardado e o governo queria reduzir a oferta monetária ali na sociedade. Então o que ele fez? Congelou a poupança. Então o Barsi até fala no livro dele, que está ali atrás, que eu li, achei muito legal o livro dele, ele fala muito sobre isso, daquela época que as ações dele continuaram pagando dividendos para ele e ele nem sentiu aquela restrição de oferta monetária. Então, isso já provou o ponto de que ações e fundos imobiliários são meios de proteção. Eu não vou entrar aqui no mérito de qual ação é boa para se proteger, isso já é outro assunto. O que você tem que entender é que a ação é um título de propriedade e aquela propriedade é sua e ninguém pode tomar ela de você porque na Constituição ali está protegida a propriedade privada. E se você está gostando do conteúdo, não esqueça de se inscrever e deixar o like no vídeo para fortalecer o canal e para levar esse conteúdo para mais pessoas, tá, que queiram proteger o seu patrimônio assim como você. A quarta dica é você investir em criptomoedas, tá? Por quê?
a gente fala muito de tirar o nosso dinheiro do nosso estado aqui brasileiro, né? O estado governo federal, né? E mandar para fora, para o exterior, para diversificar. Mas as criptomoedas é o contrário, você tira o estado do dinheiro, né? Você não está tirando o dinheiro do estado, você está tirando o estado do seu dinheiro, porque as criptomoedas são moedas ali universais que vão ser aceitas no mundo inteiro. Então, se você quer proteger o seu patrimônio, tem ali um pouquinho de Bitcoin. No caso, é a única moeda que eu gosto de ter, mas aí vão ter os entusiastas de criptomoedas que conhecem várias outras moedas. Eu gosto do Bitcoin, invisto um pouquinho lá, porque o Bitcoin, se der algum problema na bolsa de valores, o Bitcoin sempre vai ser negociado ali, ele fica 24 horas aberto, funciona de sábado e domingo no mundo inteiro e é super líquido também. Então é uma maneira boa de você se proteger contra a oferta monetária dos estados. Isso eu falo dos estados do mundo inteiro. Por isso que o Bitcoin se valoriza ao longo do tempo, né, ao longo prazo, porque a oferta monetária sempre sobe, o governo sempre vai emitir papel moeda e o Bitcoin não, ele não é criado, ele já tem uma quantidade máxima de criação e na verdade a produção dele cai de certo e certo tempo, que a gente chama de halving, e justamente aconteceu esse ano o último halving, que caiu pela metade a produção de Bitcoin. Então o esforço que você tem para criar um Bitcoin agora é o dobro. Isso demanda mais tecnologia, mais esforço também dos produtores, né, dos mineradores de Bitcoin, e o preço dele acaba subindo. E a oferta monetária também vai inflacionando ele, deixando ele aí perto dos 70 mil dólares que a gente está vendo recentemente. Então é uma maneira boa de você pensar também a diversificação em criptomoedas. E antes de encerrar o vídeo, eu vou dar uma dica extra de vida assim, sobre proteção patrimonial. Em muitos canais falam de diversificar, de investir lá fora. Aí tem outros métodos muito mais sofisticados, né, de proteção patrimonial, como trust, fundos exclusivos, holdings. Isso aí é uma coisa para outro vídeo, mas o que acho que não falam, deveriam falar, é sobre a segurança digital que você tem do seu patrimônio. Por exemplo, você tem todo o seu investimento na conta corrente de um banco, tá tudo em um único lugar e você anda com esse celular na rua, sabe? Isso eu acho um grande erro. Você precisa ter pelo menos 2 celulares, se você puder ter, claro. Tem gente que não consegue, mas se você não consegue ter, por exemplo, 2 celulares, procure abrir contas em corretoras diferentes. Abre uma conta numa corretora X e a sua conta corrente você tem em outro banco, para não conversar essas informações em um único aparelho. Pelo menos em São Paulo existe muito roubo de celular, furto, então eu tenho 2 celulares, né? E eu diversifico a minha segurança também. Então eu recomendo que você faça o mesmo também. Tenha corretoras diferentes para uma aplicação, por exemplo, ações eu só invisto em uma corretora, fundo imobiliário eu invisto em outra, para você diversificar essa segurança, porque às vezes uma corretora não está funcionando, pode ter uma invasão, hacker em outra corretora e você não tem todo o seu patrimônio investido em uma coisa só. E principalmente a questão da segurança física mesmo, né? Do celular, tem toda a informação, um único aplicativo só. Então, tenta diversificar também a segurança digital das suas aplicações, tá? Não pense só em ativos, tá? Dólar, fundo imobiliário, pensa fisicamente na sua segurança também, porque isso é muito importante, tá bom? Então, se você gostou do conteúdo, se inscreve, deixa o like para fortalecer o canal. Comenta se você faz uma dessas proteções na sua carteira também, nos seus investimentos. E se você procura uma consultoria financeira para te ajudar aí na sua jornada pessoal, né, de investimentos e financeira, orçamento familiar, fluxo de caixa, uma bagunça sua vida financeira e você quer arrumar, tem minha consultoria financeira aqui, o link da descrição, que eu presto uma consultoria financeira pessoal para os meus clientes também e ajudo eles a atingirem seus objetivos financeiros. É isso, então. Muito obrigado e até o próximo vídeo.